Amélia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Amélia Gonzalez é a nossa entrevistada de hoje e é muito bom ter você por aqui. Ai, que bom. É um prazer. Você foi editora de uma das principais publicações brasileiras sobre sustentabilidade, que era justamente o Razão Social, que na época apresentava as experiências bem-sucedidas de empresas socialmente responsáveis. Né? Passados quase 15 anos, né, dessa época, como é que você avalia hoje o posicionamento das empresas e como é, na sua visão, né, como é que você avalia a cobertura da imprensa sobre essas empresas? A Razão Social foi de 2003, portanto, são mais de 20 anos, foram 9 anos. Então, realmente foi um caderno bem sucedido e bem, para a época, bem, enfim, diferenciado, né? O Razão Social ele começou, de fato, como você falou, como um caderno que seria absolutamente para mostrar os bons projetos das empresas. Foi assim que o Agostinho Vieira, que era meu chefe na época, ele me chamou para fazer um freela. Aí ele falou: tem um freela para você. Eu era, na época, editora da revista da TV, né? Aí eu falei, ok. Então ele me falou isso, ele falou: vamos ter a chancela do Instituto Etos. Eu saí, fui para minha mesa, abri o site do Instituto Etos e falei: não, não vai ser um freela só de 10 números, como era a sugestão inicial. E porque eu percebi ali que o tema era muito mais abrangente do que um simples mostrar o que as empresas estavam fazendo de bom. Muito bem, o caderno, ele de fato ele foi bem sucedido, mas não sem problemas, entendeu? Teve problemas. Eu tinha dificuldade dentro da própria redação, né, para que os coleguinhas, né, conseguissem entender aquele caderno, porque para muitos ficou parecendo uma espécie de chapa branca, um caderno que estava apenas fazendo a publicidade que não era feita na cabeça do jornal. Então, assim, era como se as empresas usassem aquele espaço para fazer propaganda de seus projetos e para ter seus nomes, porque o que se falava e acaba acontecendo é que as empresas elas só têm o seu nome na cabeça do jornal quando uma coisa ruim, né? Quando é para falar que ela está, enfim, enfim, devendo ao Estado, ou quando é para falar que ela está usando fornecedores que usam mão escrava, mão de obra escrava, e que, na verdade, o Caderno Razão Social ele puxava só o lado bonzinho das empresas. É óbvio que isso, no início, né, os 2 primeiros números, que a revista começou como um mensal, depois ela passou para quinzenal. Nos 2, 3 primeiros números, eu fui caminhando por essa onda até começar a perceber realmente que aquilo poderia ser um espaço a mais para falar, sim, dos bons projetos das empresas, mas para colocar em debate esses bons projetos, né? E aí, para isso, eu comecei a fazer fontes, né? O Besserman foi uma das boas fontes que eu tinha, sempre ligava, e criar uma espécie de um box, de uma sub-retranca, em cima da retranca, falando sobre um projeto, falando: olha, tudo bem, é um bom projeto, sim, mas, né, nós temos isso, que não era uma outra opinião, né, porque não existe isso de uma opinião a favor e outra contra, não era isso, mas era um debate em cima daquilo que a gente estava fazendo. Por exemplo, um exemplo simples, uma empresa que chega numa localidade e distribui, e abre um curso gratuito para que jovens e adolescentes possam fazer aquele curso gratuito. Ok, bacana. Poxa, uma localidade pobre, que não tem muita possibilidade de estudo. Só que você vai ver o curso, e o curso é voltado apenas a atividades da empresa. Aí você vai falar assim: puxa, mas aí temos problemas. Mas será que temos mesmo? Você vai conversar com os jovens e os adolescentes que estão se inscrevendo para aquele curso e você vai perceber que, na realidade, aquilo está sendo uma excelente possibilidade para ele poder não só aprender alguma coisa, como até ter emprego. Então, assim, poxa, mas a empresa está fazendo isso para o seu
próprio benefício. Então, não é você colocar as coisas dessa forma, entendeu? Mas é você perceber que há nuances, né? E entrar um pouco nessas nuances. Para isso, né? Para isso acontecer, e foi o que aconteceu no Razão Social, é necessário o quê? Que você tenha uma população de jornalistas informados, né? Nesta questão. Então, e isso não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. É ler, é estudar, é se capacitar num tema que não é único e não é fácil, entende? Porque assim não dá para você elencar a sustentabilidade assim, é sobre meio ambiente, é sobre desenvolvimento sustentável, é sobre isso, sobre aquilo outro, entendeu? Então, assim, eu acho que, de alguma forma, a gente foi conseguindo fazer isso, tanto que o que precisava, óbvio, né? O Jornal o Globo é uma empresa, precisava que o produto dela desse lucro. O que precisava era que tivesse propaganda, né? Que tivesse anunciante para bancar aquilo, e tivemos anunciante durante os 9 anos, bancando o nosso trabalho, fizemos trabalhos assim, dos quais eu me orgulho muito, eu tenho todos os números do Razão Social aqui, e eu me orgulho muito de ter feito, me orgulho muito de ter trazido a debate várias coisas, e só para terminar, né, essa sua pergunta, assim, eu não me esqueço do dia que eu cheguei na redação. Eu tinha ido assistir porque também tinha isso, eu ia a tudo, conferência, mesa redonda, bate-papo, seminário, tudo eu ia para poder exatamente conseguir perceber o que estava sendo dito, né? E aí, uma vez eu fui, eram CEOs, os CEOs da época, que se elencavam como os CEOs sustentáveis, que era o Fábio Barbosa, o Guilherme Leal, do CPFL, que eu me esqueci o nome dele, enfim, tinha aqueles nomes que eram, a gente ia sempre, né, e que eles faziam várias conversas, e eu trago de lá, isso em 2005, talvez, 4, 5, a palavra sustentabilidade. E aí a gente era o caderno, né? O caderno a gente fazia o desenho dele com o diagramador, né? Com o designer gráfico que ficava do lado. Então eu cheguei lá, do lado da diagramadora, falei: então vamos lá, o título é alguma coisa com sustentabilidade. Aí ela parou, ficou me olhando assim: você está maluca? Eu falei: como assim você está maluca? Não, essa palavra, você está maluca, isso vai estar em título, ninguém vai entender o que é isso, ninguém vai saber, ninguém vai querer ler essa matéria, né? Isso, aí sim, nós estamos falando de 2005, você vê aí, tem 15, 17 anos, que a sustentabilidade hoje já é arroz de festa, né? Então, é isso um pouco, e vamos conversando. A Eliane Brum agora acabou de lançar um projeto novo, né? Colocando, como ela sempre gosta de reforçar, né, a Amazônia como o centro do mundo, né? E a gente também viu tudo que aconteceu, infelizmente, lá com o Dom e o Bruno, tudo, e está vendo que o trabalho, de um modo geral, do jornalista tem sido bastante desafiante e, por vezes, perigoso, né? Principalmente para cobrir aquela região da Amazônia, que, de um modo geral, está bastante dividida entre o público Bolsonaro e o público Lula, né? E com todos os discursos inflamados, e, enfim, ficou mais perigoso. Como é que é a tua visão do trabalho do jornalista nesse contexto e a importância nesse momento aí da Amazônia estar tão em voga na imprensa nacional e internacional? Eu acho que, de alguma forma, a Amazônia sempre teve em voga, né? O que está diferente hoje é essa, né, entre aspas, polarização, né? A gente tem esse retrato da Amazônia, né, como um território, infelizmente, nas mãos de pessoas
que estão ali para garimpar, literalmente, né? Garimpar o que tem para garimpar rapidinho para poder roubar e sair fora. Esse retrato ele é assim, não é de hoje, né? Não é de hoje que tem se feito várias denúncias, né? O que eu percebo hoje é que as denúncias que eram feitas às grandes empresas, né, eu achei muito interessante, eu fui acompanhar, né, quando o Bolsonaro falou que queria entregar o garimpo para as terras indígenas, a mineração, né, queria abrir as terras indígenas para mineração, eu fui imediatamente nos sites da Vale, para ver o que imediatamente, obviamente, que não foi imediatamente, mas fui 2 dias depois e tal, e a Vale tinha lá colocado que ela não se interessava por fazer mineração em terra indígena, né? Isso é uma comunicação bem interessante, né? E aí eu fico pensando dessa forma, quer dizer, o que está acontecendo hoje ali, né? E o que está acontecendo hoje ali para nós jornalistas? Quer dizer, eu não estou no dia a dia, né? Tem jornalistas que estão no dia a dia, tem várias diferenças para aquela época em que eu estava na redação de jornal, né, no dia a dia, para hoje, né? Uma das diferenças é que naquela época a gente não tinha rede social, né? A gente pegava o avião e ia até lá para fazer a matéria, né? O que fez o Dom Phillips. Mas você vê que o Dom Phillips ali é um ser diferenciado, você não vê grandes jornais ali todo dia, você não, né, você não vê essa participação das redes de jornais grandes ali. Por quê? Porque mudou muito, né? Mudou muito a maneira de você comunicar isso para as pessoas. Então, assim, antigamente, você tinha realmente a figura do jornalista, que foi o Dom Phillips, que ia lá, ia apurar e trazia notícia. Hoje você tem vários, né, jornalistas, pseudo-jornalistas com esse celular, que podem colocar nas redes aquilo que está acontecendo lá, infelizmente, sem um tipo de reflexão em cima, que era o que o Dom ia fazer, né? Ele ia fazer com alguma reflexão. É problemático, né? Eu, sinceramente, se eu tivesse que fazer uma matéria agora lá, naquele lugar, eu já fui algumas vezes à Amazônia, já estive lá e a gente ia com um assessor de imprensa, né? nos levando, que ia com toda a entourage, e isso já não era à toa que acontecia, né? Você não jogava você nunca, assim, nunca que eu digo, estou falando de 2 décadas para cá, vai, eu também não vou poder falar para você de uma época que eu não vivi, mas assim, não tinha essa coisa de toma aí um fotógrafo, uma câmera e vai, não, você ia levado, você ia conduzido ou por uma ONG, ou por uma empresa, ou pelo próprio Estado, enfim, você ia fazer determinado tipo de reportagem que tinha a ver com aquilo que a pessoa, a ONG ou a empresa queria colocar. Então, assim, se eu hoje, como jornalista, fosse eu sozinha, pegasse minha maquininha, né, debaixo do braço e tal, eu confesso a você que eu teria medo. Então, eu acho que não é uma coisa fácil, né, mas que, por outro lado, você tem muito mais instituições fazendo esse trabalho, entendeu? Você tem como saber o que está acontecendo na Amazônia, inclusive por conta de satélites, né? O Map Biomas, o próprio vários institutos que têm essa pegada de falar, de denunciar a questão do desmatamento, que é basicamente o que acontece, que se desmata, né? Então, assim, esse desmatamento, por que é o desmatamento? Porque tem um garimpo ilegal. A gente tem um foco, por exemplo, eu estou falando de novo da Vale, mas, enfim, é porque a Vale tem ali a mineração. Mas, a Vale, hoje, ela tem holofotes em cima dela, né? De todas as formas. Tudo que ela faz, ela vai sendo, né, monitorada, se você abrir o site dela, ela vai estar lá com as notícias, com isso, com aquilo, que já é uma coisa também boa, por um lado, né? Agora,
continuará sendo, eu acho, né, enquanto a gente tiver um sistema, né, que privilegia os chamados recursos naturais, né, que eu prefiro chamar de bens naturais, né, enquanto a gente tiver esse sistema de acúmulo de bens naturais, né, vai haver confusão naquela área, porque ali realmente é onde você tem tudo, né? Se você for para um país nórdico desses, você vai ver assim, um pedacinho de verde que eles têm, que é uma coisa, né, fabulosa. Eles têm. Ali a gente tem. Isso, de fato, é o mundo ali, né? O mundo está precisando daquilo que a gente tem ali. Então vai ter guerra. Agora, você precisa fazer o quê? Você precisa fiscalizar, né? Que é uma coisa que não está sendo feita nesse governo, e a gente sabe disso. Então, assim, eu sinceramente, assim, o papel do jornalista, que sempre foi, né, de denunciar, ou de contar, ou de debater, ou de refletir a respeito das questões, que continua sendo hoje, né? Hoje continua sendo, agora fica mais difícil hoje, com toda certeza. Você ficou por bastante tempo na mídia impressa, depois você migrou para o G1, né, que é o maior portal de notícias do país, e hoje você está atuando no seu próprio blog. Aí, fazendo uma ligação com a pergunta anterior do Guilherme sobre o trabalho da Eliane, a gente tem visto um crescimento grande aí no número de jornalistas que migram, né, para os seus próprios blogs, para os seus próprios espaços, e uma atuação séria, ou seja, são profissionais que nas redações já eram bastante relevantes e levam essa relevância como fontes independentes. Como é que você está vendo esse movimento e a importância dele para a defesa dos temas ligados ao meio ambiente, sustentabilidade, mudanças climáticas? Eu acho super legal, assim, acho super bom. Claro que tem uma questão para quem faz, né? A gente precisa estar na mídia, e hoje em dia é muito difícil, porque assim, tem muita gente fazendo coisa muito boa, né? Felizmente. Agora, eu fico me perguntando, de fato, porque assim, eu vou tentar explicar para vocês. Eu fui durante 7 anos colunista do G1. E eu não sabia, e nem queria saber, a minha audiência, juro. Porque, assim, eu necessariamente não tinha nada a ver com aquilo, porque, assim, eu estava ali fazendo meu trabalho, recebia meu dinheiro, era uma empregada, né, do G1, tinha uma empresa que, na verdade, fornecia, né, e, assim, eu fazia exatamente aquilo que eu queria fazer, que eu nunca fui pautada pelo G1, assim como também nunca fui pautada no Globo, porque realmente esse é um tema muito diverso, né? Então, assim, a gente acaba fazendo mesmo as coisas todas. E pronto. Agora, no momento que eu saí do G1, ou seja, que eu saí enfim, desse chapéu, né? Que é importante, né? Desse útero que estava me guardando ali, me dando, inclusive, né? A condições financeiras para viver e tal, não sei o quê. Eu falei, opa, né? Opa, eu estou fazendo uma coisa legal. Só que não era eu só, né? Eu, fulano, ciclano, beltrano, e aí é difícil, assim, é difícil nesse sentido, se a gente vai entender que estar fazendo um bom trabalho significa ter uma audiência muito grande, ou se a gente vai entender que estar fazendo um bom trabalho significa fazer aquilo no que acredita, né? Eu vou pelo que eu acredito, né? Agora, de fato, o que acaba acontecendo, né, é que a gente ou não aparece tanto, né, ou não tem mesmo meu site, meu blog não é monetizado. Então, assim, eu não recebo para fazer. Eu faço porque eu sou jornalista até debaixo d'água. Então, assim, eu não consigo, por exemplo, deixar de fazer. Eu vi eu não sei se vocês conhecem o Joel Bacon, que fez o The Corporation, imagino que sim, né? Vocês estejam familiarizados com ele.
ele lançou um outro livro que se chama The New Corporation. Eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. Eu fui ler esse livro e fiz a resenha, vou colocar... Porque, assim, porque são coisas que têm a ver com aquilo que eu acredito e com o que eu trabalho, né? Quer dizer, então, assim, eu me atualizo e atualizo os meus leitores. 15, 17, 250 às vezes. Então, assim, é meio assim, né? Mas é o trabalho que eu estou fazendo no qual eu acredito. Então, eu acho que essa que é a grande questão, quer dizer, onde é que a gente fica, onde é que a gente fica nesse mar, né, de informações, que é um mar de informações, que às vezes é mar demais, né? É difícil você levar alguma coisa para alguém que diga assim, ai, nossa, é mesmo, eu não tinha ouvido falar disso, difícil, é muito difícil, né? Então, assim, eu que cresci, a minha geração jornalista, né, foi com furo, olha só, olha o furo do JB, olha o furo do Globo, olha não sei o que, a gente cresceu tentando correr para dar notícia na frente. Hoje em dia, amigo, é a coisa mais difícil que tem. Então, eu persigo aquilo no qual eu acredito e vou colocando, e acho que assim as pessoas que me leem e que me dão esse prazer de me ler, poucos se relacionam, assim, também lá no G1 também poucos comentários, e era chato, porque assim, quando o comentário girava sempre em torno da situação que estava acontecendo no país, entendeu? Se era Lula, Bolsonaro, eu era lulista, eu era bolsonarista, eu era chamado de esquerdista, eu era chamado de... Né? E, assim, não tem essa preocupação. Então, eu acho que é isso, eu acho bom para, né, tanto para quem está escrevendo, quanto para quem está para o público, entendeu? Você tem o que você quiser hoje, você vai ter de boa informação, inclusive isso. Olha, tem um livro bom rolando aí, vai e compra o livro. Né? Eu soube disso porque eu sigo a Naomi Klein, que é uma jornalista canadense, que é ativista, e aí, pelo site dela, eu descobri que o Joel Bacon tinha escrito esse livro, eu corri, quer dizer, enfim, é mais fácil, né? Mas, enfim, não tem, a gente fica, de fato, meio sem, né, sem saber qual é o retorno. Pronto, só isso. Obrigado, Amélia. Besserman. Obrigado, Márcio. Amélia, uma consideração aqui que talvez escape um pouco ao nosso escopo de comunicação corporativa do CBC, do Climate e etc. Mas é a velha questão de todo mundo, só que no momento já passou por uma experiência laboratorial e está dando errado. Qual é a questão? Quando a gente comunica, você lembra, muitas vezes na Globo, e tal, havia muita pressão sempre para não ser pessimista, óbvio, mas para ser otimista, tem solução, vamos fazer, porque senão afasta as pessoas, era medo é paralisante. Medo não é nem um pouco paralisante. O medo é a única coisa que te acorda na mesma hora. Mas passaram-se 30 anos desse lero-lero e metade dos gases de efeito estufa da atmosfera foram emitidos nos últimos 30 anos. A gente voltou a essa conversa com o otimismo de Glasgow, Biden, China tendo compromisso, etc. Tal, e os recordes de emissões estão sendo batidos. Foi batido em 2021, será batido em 2022, será batido em 2023 e deveria ser 43% a menos em 2030. Nós vamos ter 6 anos para fazer isso, o que é impossível. O e-mail vai ficando distante, dependendo de sequestro de carbono sobre o qual não há ainda, exceto reflorestar, qualquer coisa de... Dependendo da gente vir a inventar uma máquina, como um médico que trata uma doença, dizendo, não, a gente vai descobrir um remédio, Tá. Como é que você vê essa questão? De um lado, a situação está ficando muito preocupante.
De outro lado, a mídia, do ponto de vista comercial, não pode transmitir notícias ruins. Aquela história de Cassandra, né? Todo mundo odiava a Cassandra. Cassandra nunca errou uma previsão na vida. Mas as notícias que ela dava eram ruins. E a Grécia inteira odiava até matar. Como é que você vê esse trade-off entre mostrar que existe a solução? Porque, sim, existe, já existe há décadas. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos vencendo as resistências econômicas e políticas global e nacionalmente. Não estamos chegando nem perto de vencer. Estamos fazendo milhões de coisas. O recorde de emissões continua a ser batido ano a ano. Claro que agora a guerra Rússia-Ucrânia. Como é que você vê essa questão com a qual, com certeza, você se debruçou todo esse tempo de trabalho maravilhoso na área? Eu durmo e acordo com essa questão, sabe, Sérgio? Eu busco assim, muito, freneticamente, uma resposta. Aqui e ali eu vou pegando, e sempre que eu chego perto de encontrar uma resposta, eu mesma me digo assim, mas isso não vai dar certo. Por exemplo, Laudato Si, a encíclica do Papa, em 2015, se não me engano. 2015. Ele está lá escrito, tem que baixar produção e consumo, tem que baixar. Pronto, né? Está escrito ali. Mas o próprio Bacon, né, nesse livro, que se vocês não leram, eu estou assim, sugerindo, recomendando muito, que chama The New Corporation, muito bom, muito bom. Ele lançou agora em 2020. Ele começa o livro dele contando a reunião que ele teve em Davos. Ele estava lá em Davos antes da Covid, um ano antes. Ele estava em 2020. E aí ele começa contando. É muito interessante, porque o livro começa, as primeiras 30, 40 páginas, você fica se perguntando assim, o Bacon está fazendo elogios a esses grandes CEOs, porque ele vai, conversa com o CEO da Apple, conversa com o CEO de não sei quem, conversa com... E, assim, sempre trazendo aquela mensagem super positiva, dizendo a gente vai precisar mudar esse nosso método de produção e consumo, a gente vai precisar mudar isso para a gente poder, de fato, baixar as emissões, a gente vai... E, assim, uma forma bonita, sabe, de falar, e você vai vendo 40 páginas disso, eu digo, ai, que coisa. Aí ele vai e conta que a Folha às tantas entra o Donald Trump, que ainda era o presidente da nação mais rica do planeta, e faz o seu discurso lá para todos esses CEOs e tal, e promete baixar os impostos. Nesse momento que ele promete baixar os impostos, houve uma ovação, assim, todo mundo fazendo caramuru para o Donald Trump, porque ele ia baixar os impostos. É claro que isso entendeu? Mostra muito claramente que, na verdade, a velha e boa o que sempre o business as business, entendeu? Estava ali presente o tempo todo, apesar de toda aquele discurso que a gente jornalista, a gente acaba tendo que reproduzir. Não tem como você pegar eu me lembro que eu fiz uma capa com o Roger Agnelli, falando que assim, eu não vou conseguir fazer um bom negócio se não for sustentável. Estava lá na capa, né? Ele falando isso. Então, o que acontece é que isso é uma das coisas que eu penso, eu não cheguei ainda a conclusão nenhuma, mas eu fico pensando. Então, assim, entre o Laudato Si do Papa falando que é preciso baixar a produção e consumo, entre esses CEOs todos achando muito bom baixar imposto, né? Não quero esse negócio de baixar imposto, não. Né? E o próprio Bacon, que vem dizendo assim, olha, empresa foi feita para dar lucro. Então, assim, o que a gente vai querer da empresa que não seja dar lucro?
a gente vai querer uma nova ordem mundial. Para essa nova ordem mundial, que seja, né, vamos baixar a produção, para essa nova ordem mundial, você precisa de toda uma mudança cultural, né? E essa mudança cultural tem que ser impressa nas pessoas que estão nascendo agora. Então, eu vi uma fala do John Elkington, né, que também lançou Os Cisnes Verdes, né, o livro dele, o último livro dele, o Ricardo Young fazendo essa pergunta para ele, né? O John Elkington é aquele que, enfim, lançou o Triple Bottom Line, e ele fala assim, também um pensamento que eu tenho também, mas que me parece às vezes que assim, tipo, é a única coisa, assim, vamos acreditar na juventude, né? Na Greta Thunberg, enfim, no pessoal do Extinction Rebellion, vamos acreditar que esse pessoal, né, que está vindo aí, eu tenho um filho que não é mais jovenzinho, mas assim, o cara, você falar para ele, vai comprar um carro, ele fica maluco comprar um carro, entendeu? É isso, essa mudança cultural que tem que vir, passar, e aí eu falo uma coisa que parece um pouco Krenak, que parece um pouco Copenau, mas assim, dar novo valor, cara, à vida, sabe? Ter novos valores mesmo, parar com essa mania de consumir, parar com essa mania de que ter é melhor do que ser. Então, vamos embora ser, cara, vamos, sabe? Eu não sou essa pessoa mística, né? Não sou, mas assim, eu passei a fazer minha comida, sabe? Assim, eu faço a minha comida, eu não tenho carro, eu não me desloco a grandes distâncias, eu tenho, e aí eu acho que assim, mas não é só a gente, né? Ah, mas eu fazer isso, ok, mas e a Coca-Cola? Pô, a Coca-Cola só vai parar de produzir tanto, né? De gastar tanta água, né? Que gasta, sim. Ela vai parar de gastar tanta água se a gente parar de consumir um pouco dos produtos dela. Ah, mas peraí, e o desemprego? Ah, mas espera aí, mas tem gente já falando, vamos embora fracionar, né? Fracionar essa coisa do horário. Então, vamos embora, em vez de trabalhar 8 horas por dia, vamos trabalhar 4 para dar mais gente. Ah, mas aí nas outras 4 horas faz o quê? Bom, segundo o Mujica, né? Lá, o nosso presidente do Uruguai, ele fez isso lá no Uruguai e a galera aproveitou para ter um outro emprego para pagar boleto e comprar uma nova motoca. Então, assim, o que a gente vê é que é preciso uma mudança cultural, e que talvez venha assim com esses jovens, né? Talvez, eu estou falando talvez, aqui no Brasil, confesso que eu ainda tenho uma dificuldade de entender que isso vai acontecer, mas é isso que eu fico pensando, sabe? É isso que assim, eu não tenho resposta, mas eu fico tentando catar por aí. Viola, você gostaria de fazer alguma pergunta para a Amélia? Sim, eu não vejo valores assim, digamos, realmente compatíveis com a redução da produção e do consumo desenvolvendo-se, tá? E eu, aí, nesse sentido, inclusive porque isso seria meio como acabar com o capitalismo. Eu não vejo isso possível, tá certo? E eu vejo que a única solução que a gente tem é um capitalismo mais racional, tá certo? Não vejo, e isso não vai, é difícil, tá? Então, a minha pergunta é, digamos, ou seja, com toda a tua experiência e tudo que você conhece do mundo empresarial, digamos, ou seja, eu acho que sim, que as empresas têm que ser para lucro, digamos, isso não tem como, não sei, essa é a regra do jogo, mas pode ser um lucro levando mais em consideração o interesse coletivo, o interesse público, o longo prazo, digamos, é decir, e esse tipo de lucro, esse tipo de um novo tipo de lucro, que seria compatível com um capitalismo, digamos, de baixo carbono, mais racional, digamos, ser mais ecológico. Quer dizer, esse tipo, você vê a ideia de um novo lucro como tendo impacto realmente em todas essas empresas que se colocam
Es decir, cuando las empresas se colocan ESG, que se colocan, digamos, como que hay que internalizar la decarbonización y demás, o sea, haya que hizo, ¿cuán genuino es eso? Porque no es totalmente genuino, la gente sabe, digamos, mas, y también no es totalmente falso, digamos, mas son lugares intermediarios. Como você vê isso? Então, também é uma questão que eu me coloco, não vou ter a resposta, mas eu posso compartilhar com vocês aquilo que eu vou pensando, né, e que eu vou lendo também, né? Eu acho que não é muito genuíno, não, né? Assim, o que acontece é que as empresas, elas são muito inteligentes e capazes, né? E como elas são muito inteligentes e capazes, elas capturam imediatamente as questões, né? O que pode ser a favor ou contra elas, né? E elas vão misturando isso no seu modo de produção, né? Mas dificilmente, eu nunca vi uma, né, que tenha feito isso. Não, vai ficando ali do lado. Então, você tem, e isso quando você trabalha com esse tipo de coisa, dá para ver imediatamente, assim, tem a galera que trabalha essas questões, né, e que está ali num departamento separado, que é uma coisa que eu ouço desde 2003, quando eu comecei o Razão Social. Não pode, isso tem que ser no DNA da empresa, isso tem que ser do presidente até a pessoa que dá. Não, mas não é assim. O que foi mudando de lá para cá? O que eu observo assim, muito, e que pode ser positivo, é justamente isso que você falou e que a gente vem comentando, assim, o que vem sendo trazido por essa cultura nova, entre aspas, entre muitas aspas, essas pessoas que, como eu, como você, como né, possivelmente nós aqui, que pensamos esse mundo de uma maneira diferente, né, de uma maneira mais do bem viver em vez do bem ter, né? Essas pessoas levando aos poucos para as empresas esse tipo, é como se fosse isso mesmo. Um exemplo bobo, aquela pessoa que leva a sua canequinha e bota ali, sabe? Aí o outro vai olhar e fala assim, porque, sabe, isso, da canequinha até um pensamento reflexivo que pode, de alguma forma, incomodar ali numa reunião de líderes, né, da própria empresa, da gerência, aí incomoda. Muito bem, se incomodar muito, o cara vai para fora, mas pode incomodar pouquinho, pode incomodar só no sentido de, eu acho que vai ter que ser assim, sabe? Não vejo como essa mudança acontecer rapidamente a ponto de livrar-nos do mal. Entendeu? Não vejo. Assim, acho que é preciso ainda minerar muito, é preciso ainda ter muito petróleo, é preciso ainda, em vez de ter muito lítio, né, até para as baterias, todo mundo comemorando, automóvel, né, baterias, mas caramba, vem de onde esse lítio? Então, assim, sabe, vai ser preciso ainda, porque o mundo aplaude, né? O mundo aplaude essas, vai viajar para Marte, olha lá, o homem mais rico do mundo fazendo isso. Infelizmente, eu acho que assim, tem um momento em que eu paro e falo assim, caraca, não deu certo, mano, sabe? E aí me dá um certo desespero. A gente sabe que a eletricidade vai ser uma das chaves para o combate à crise climática, a gente sabe disso, quer dizer, a gente está falando disso há quinquênios, e aí vai e fala assim, tem que ser eólica. Não tem que ser eólica, tem que ser eólica, solar, tem que ser qualquer outro tipo, tem que ser isso,
Quem me falou isso, a primeira vez foi a Gro Brundtland, que esteve aqui no Brasil, e eu a entrevistei. Ela foi a capa do Razão Social. E ela me falou isso. Eu falei, qual é o maior desafio da gente? Ela falou, eletricidade, energia. Aí eu falei, e aí, qual é a melhor fonte? Ela, todas. Todas. Você não pode ficar apostando numa só, porque se você apostar numa só, não vai dar bom, entendeu? Tem que ser a multiplicação, né? Tem que ser uma coisa diversa. Então, assim, é o que eu penso. Eu acho que, assim, infelizmente, como eu falei, as empresas elas têm um foco, né? Que é dar lucro, gerar emprego, gerar renda, porque a renda ainda é importante, né? E vai continuar sendo, né? Eu moro num apartamento alugado. Se eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel, eu vou morar onde? Né? Então, eu preciso o quê? Eu preciso trabalhar, eu preciso ter essa renda, né? Então, isso daí vai sendo importante agora. Eu consigo viver com menos do que muita gente que, né, tem um mundaréu aí de dinheiro, um mundaréu de, né, um apartamento imenso. Né? Não, o meu é pequeno, tudo meu é pequeno. Aí eu vou para aquele nosso velho e bom Schumacher, né, que morreu antes, mas assim, que ele falava, ele explicava isso. Talvez, eu às vezes fico pensando assim, será que o negócio é ser pequeno, como ele disse, né, small is beautiful? Será que é por aí? Será que a gente fazer pequenas, né, acomodações dentro dos nossos próprios territórios? Eu exerço um pouco isso aqui, onde eu moro e tal, mas as grandes empresas estão aí para isso, e elas estão aí para isso. E a gente deu este aval, a gente dá esse aval todo dia, gente, falando sério. No momento que a gente tem que trocar celular, tem que trocar meu celular, porque eu tenho que trocar não sei o quê, a gente dá esse aval, sabe? Então, é isso que eu acho que tem que, talvez, né, a gente reaproximar um pouco mais disso aqui, né, desse ser, né, do que a gente do que a gente consegue pensar, do que a gente ganha com livros, né? Eu vivo cercada deles. Isso aqui eu não faço economia, eu gosto, eu leio muito para tentar ir buscando. Agora, nessa questão da ESG, né, que é ESG hoje, né, eu fiquei com uma certa dificuldade quando eu vi que estavam falando em ESG, eu falei, gente, mas peraí, esse daí não é um termo que criaram em 2005, lá no Global Compact. Aí eu fui pesquisar, eu falei, mas virou responsabilidade social corporativa, virou desenvolvimento sustentável, virou ecodesenvolvimento, agora é ESG. A gente tem essa mania, né, de ficar dando nomes para as coisas que são simples, né? É simples. Então, a receita, eu acho, assim, é muito simples. Vamos botar mais gente trabalhando, né? Fazer turnos diferenciados e as pessoas conseguirem ter uma coisa chamada ócio, né? Ócio. Você vai trabalhar só de 8 a meio-dia, mas o que eu vou fazer de tarde? Olha que coisa, né? Olha que coisa. O que eu vou fazer de tarde? Você vai viver, né? Vai viver da maneira que achar melhor, mais prazeroso para você. Então, isso é uma mudança, amigo, que não é fácil, não, mas é a única mudança que eu acredito. E não vai ser agora, não vai, porque também as empresas, para fazerem esse tipo de mudança dentro dessas mega estruturas, nossa, isso é muita coisa, né? Vai ter que ter muita cabeça pensante ali. Eu não vejo, não. Por enquanto, eu não vejo, não. Não vejo mesmo. Assim, olha que de vez em quando eu faço freela, né, para empresas grandes e eu vejo como elas são, né? Elas se colocam, elas têm muito medo, né? Eu acho que é isso. Elas têm sempre medo. Eu sinto muito medo nos funcionários, todos eles. Né? Sobretudo num país como o nosso, que o desemprego é muito grande, as pessoas têm muito medo de perder aquele emprego. Então, assim, ficam todas muito impactadas. A criação não tem. As pessoas não têm esse momento criar, sabe? Esse momento poder pensar alguma coisa, poder jogar alguma coisa. Eu me lembro que no Razão... Eu era
chata, né? Mas não era chata, aquela chata de galocha, não, mas era chata, assim, na hora de... A gente tinha reunião de editores, né? E aí eu chegava com os meus assuntos, e não eram assuntos corriqueiros. E aí eu me lembro que teve uma vez que eu fiz uma capa do Razão Social falando sobre o fim do lixão de Gramacho aqui. Só que, assim, o fim do lixão do Gramacho, ok, pô, super bom, mas só que tinha uma quantidade enorme de pessoas vivendo do lixo de Gramacho, vivendo daquilo. E foi até a Camila, a minha repórter, ela me trouxe essa matéria, essa história, de uma ONG que tinha dado para ela. Eu falei, cara, vamos fazer isso agora. E aí a gente foi a Gramacho para conversar com essas pessoas. Como é que vai ser a tua vida? Alguém está te oferecendo alguma coisa? Porque, assim, é muito bonito. O fim do lixão ia para todas as capas de jornal, todas, né? E, assim, foi a prefeitura, e foi ótimo, todo mundo fazendo parabéns, mas e essas pessoas? Eu falei, alguém te ofereceu alguma coisa? Não, nada. E aí eu botei isso na capa do Razão Social, né? História de uma tragédia anunciada, que era uma tragédia que ia botar centenas de pessoas na rua. Eu me lembro da bronca que eu levei, assim, do chefe lá na hora. Eu me lembro que quando eu cheguei na sala dele, ele fez isso para mim. Assim, o que você queria? Eu falei, oi? Você queria que continuasse? Continuasse lixão? Sabe assim? Aí eu falei, não, eu não queria que continuasse o lixão, não estou dizendo isso nessa matéria, não estou dizendo que eu queria que continuasse o lixão, mas é preciso ter esse outro olhar, né? Então, isso é muito difícil, porque, de fato, aquela visão dele, que foi a visão de uma pessoa comum, seria a visão de vários leitores, possivelmente, né? Ele não estava falando só por ele. Então, é muito difícil, porque quando eu vou falar de novo, assim, dessa necessidade que eu vejo de capacitar jornalistas, né? É isso, é você pegar uma pessoa que está acostumada, porque o jornalista tem um olhar binário, o jornalista tem um olhar do sim e do não, tem um olhar da sombra ou da luz, mas você capacitar essa pessoa para ter esse olhar que pode ser notícia ou não, né? Eu acho que é uma forma, sabe? Eu fico muito feliz, às vezes, de pensar que eu posso um dia vir a poder fazer isso com jovens, porque essa juventude é que pode, até mesmo nas notícias, poder começar a falar disso de uma forma mais normal, né? De uma forma que não seja impositiva também, enfim. É um pouco isso. Duda Matarse, ela fala sobre o comentário que você fez sobre a ESG, né? Se você vê alguma coisa mínima que seja diferente no que está sendo chamado atualmente de ESG ou ESG, ou é uma nova maquiagem para um velho conceito? Eu não gosto de falar que é a velha maquiagem é a nova maquiagem para um velho conceito, até porque eu acabo ficando, né? Eu não quero ficar como aquela pessoa que tem um pensamento único e que não aceita o novo. Não é isso. Eu não gosto de falar isso, sabe? Assim, embora eu ache, tá? Eu acho que é. Mas eu não gosto de falar isso, porque, de alguma forma, é isso. As leituras e a maneira que você vai lendo... É claro que tem coisas diferentes. É claro que, por exemplo, na ESG, entra uma palavrinha que se chama governança, que muda muita coisa, sabe? A governança só entrou para mim, quando comecei desde lá de 2003, eu me lembro de um dia, isso devia ser assim, 2009, 2010, por aí, tudo que eu falo tem tudo ali nas revistas que eu tenho aqui, que eu fui convidada pela Bolsa de Valores para ir a um café da manhã, onde eles iam apresentar a governança como um dos pilares da responsabilidade social corporativa, /sustentabilidade, /desenvolvimento sustentável, entrava ali a governança. Embora, desde 2005,
né, o Global Compact, né, colocou esse conceito ESG com a governança, mas até então, não, pelo menos aqui não acontecia dessa forma, né? Então, eu acho importante colocar a governança. Eu acho que, pelo menos, você vai trazer um olhar, penso eu, para o papel da empresa e do seu mecanismo interno, de como que ali dentro, nessas relações, né, entre empresa e fornecedores, entre empresa e os seus empregados, entre diretores consigo mesmo, entre gerências e tal, e nessa relação com a política pública, né, de que maneira que ela pode, a empresa, porque, veja bem, nessa palavrinha, nessa expressão ESG aí, está, inclusive, eu agora eu pensei eu não sei se vocês viram, se não viram também, eu sugiro, ontem uma entrevista do Fukuyama no Globo. Ontem não, foi ontem, não, foi no feriado, foi no dia 7. Ele fazendo eu não vou dizer meia-culpa, não gosto dessa expressão, mas, digamos assim, uma autorreflexão sobre o neoliberalismo e sobre desigualdade, mais ou menos, eu traduzindo nas minhas palavras, a gente foi muito fundo, né? A gente foi muito fundo e a desigualdade aumentou, e aí, agora a gente vai ter que falar de pobre mesmo. Então, se a gente for colocar essas reflexões, né, dentro dessa palavrinha governança, reflexões no sentido de, ok, a empresa tem o seu papel, mas a empresa ela tem que ser regulada, né, que é o foco principal desse livro do Joel Bacon é esse. As empresas não querem ser reguladas. Quando fala em regulação, elas ficam tiririca da vida, elas apresentam tudo. Foi mais ou menos o que aconteceu com a história dos relatórios de sustentabilidade. Eu me lembro muito. Quando começou esse negócio de relatório de sustentabilidade, o IBASE ele falava assim, olha, para ter relatório de sustentabilidade, que na verdade se chamava balanço social, basta ter uma folha de papel e ali falar aquilo que a gente quer que vocês falem. Mas essa folha de papel foi virando umas coisas maravilhosas, né? Então, relatórios de sustentabilidade, para mim, servia para eu botar embaixo do meu computador, que eu sempre fui baixinha, para ele aumentar um pouquinho, para ficar... Porque, assim, cara, chegava cada coisa que eu falava, eu não vou ver isso tudo, não adianta. Aí eu ia logo para a última página, onde diz assim, qual a diferença entre o salário mais baixo e o salário mais alto da empresa, né? Tem isso. E aí sempre estava assim, era um dado que não rolava, porque podia, né, como era autodeclaratório, podia não dar, ou então dava, e era 50.000%, uma coisa assim, eu dizia, poxa, então, né, como é que a gente está falando? Então, juntando essa história a essa reflexão do Fukuyama, com essa reflexão que eu acho que é importante ter, o que é a empresa dentro de um Estado, né? O Estado tem que ter o papel dele, o espaço dele, tem que regular a empresa. Eu acho isso, que é o Joel Baker fala a mesma coisa, e a empresa tem que se governar, né? De uma forma com respeito às pessoas, com respeito aos fornecedores, com respeito ao meio ambiente, né? Com respeito ao território que está dando licença para ela operar, porque isso é uma coisa sensível, né? A empresa chega no território, ela bate na porta de alguém e diz assim, olha, eu vou cavucar seu chão aqui. Nossa, tem que ter respeito por essas pessoas, tem que ter... Então, eu acho que se governança, né? Se nessa palavrinha, que é a novidade da ESG, essa é a novidade da ESG, tá? Porque o environment e o social a gente está falando desde sempre, mas o governance entrou agora, né? Que bom, vamos lá. Se nessa governança entrarem essas reflexões que a gente sabe que são necessárias, vou aplaudir.
Senão, eu vou achar que isso que você está falando, uma nova maquiagem para um velho conceito, né? A gente não tem aqui muita esperança, né? A gente já mostrou isso, a menos que haja realmente uma mudança cultural. Eu acho muito bom, sinceramente, eu vou falar para vocês, quando o Márcio me convidou para fazer essa conversa aqui, eu falei, pô, eu acho bom. Eu acho bom porque, assim, para mim é super gostoso poder estar sabe, entre pares, falando sobre essas coisas, porque é um alimento, né? A gente sai alimentado de alguma forma, né? Agora, quantas vezes a gente consegue fazer isso, né? Quantas vezes a gente consegue ter de verdade esse espaço, né? Acaba que viram questões muito dentro enfim, de um invólucro de propaganda, né? Seja por um lado, seja por outro. Por isso que a gente acaba não acreditando muito. Mas eu sigo na luta, na busca de respostas. Isso eu sigo. Vou passar agora para o Guilherme Sirquis para ele encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, aí, obrigado aí por todas essas reflexões que você fez. E quero deixar aí um convite para você continuar participando desse nosso projeto, que é Jornalistas no Clima, que é exatamente uma ferramenta para que a gente possa estar capacitando cada vez mais jornalistas e estar congregando eles numa grande rede aí de jornalismo ambiental, fortalecendo enfim, levando para frente a agenda climática também para esse grupo tão importante que faz um papel tão essencial no dia a dia aí para a gente seguir com essa agenda. Obrigado mesmo. Imagina, eu agradeço, de novo vou falando de coração, que isso para mim é ser, sabe? Assim, é poder estar aqui conversando, espalhando um pouco das coisas que eu leio muito, eu me capacito muito, eu vou atualizando muito, então, assim, é muito bom a gente trocar e aprender. Eu me lembro que uma vez eu fui ao curso que o Besserman estava dando lá no Casa do Saber. E aí foi muito legal, assim, sabe? E era no início, eu me metia em todas, falava assim, cara, essa pessoa tem algo para me dizer, sabe? O Besserman, nossa senhora, tem muito sempre para dizer. E eu fui fazer o curso dele lá, estava eu assim com ele, o Gessé Souza também, eu assisti o curso dele lá na Casa do Saber, eu vivia por lá, assim. E estou sempre catando possibilidades. Eduardo Viola também, nossa senhora, quantas vezes a gente... Já levei ele até lá em evento, né, que a gente fazia, o Razão Social fazia eventos assim também. Enfim, eu também agradeço, acho muito legal o convite e estou à disposição mesmo.